Estamos no ar. Começamos mais um podcast do Seminário Martin Butzer. Hoje nós comemoramos o Dia da Reforma, uma data muito importante, muito tradicional para todos nós, cristãos, evangélicos, protestantes, do mundo inteiro. Estamos comemorando esse dia tão especial e nós, aqui do Seminário Martin Butzer, preparamos uma conversa, um bate-papo muito especial em comemoração a esse dia. Vai ser uma aula sobre esse tema. Nós vamos falar hoje sobre a reforma, a eleição e as profecias sobre Israel. E para me ajudar nessa conversa, me ajudar não, né? Para conduzir a conversa e para nutrir o nosso papo aqui, estou entre gigantes. Graças a Deus por isso. Quero começar apresentando o nosso querido professor Paulo Vale, pastor da Igreja Batista Redenção, lá em Volta Redonda. Veio de lá especialmente para participar com a gente aqui. Professor, se apresente. Muito obrigado pela sua presença. É um privilégio para nós ter o senhor aqui com a gente. Wallace, é um prazer estar com vocês aqui, partilhando aí desse momento e podendo bater papo sobre temas tão necessários e tão relevantes para a gente, reforma, eleição, Israel, não apenas pela circunstância atual da guerra, mas também as profecias bíblicas relacionadas a Israel. E espero que Deus nos dê um bom tempo juntos aqui para tratarmos esses assuntos. Legal. Também com a gente aqui, professor Franklin Ferreira, diretor de seminário, meu chefe. Então, Dani, não vai ter bagunça. Dani é a voz da consciência aqui, que conduz as técnicas aqui. Hoje não tem bagunça porque o chefe está aqui. Professor, obrigado pela sua presença, tamo junto. Wallace, sua alegria estar com você e Paulo aqui nesse bate-papo. Esse é o podcast do Seminário Martin Butzer e eu tenho algumas informações para dar sobre o nosso seminário. Primeiro, sobre o nosso curso livre, né, que é o curso presencial. Você tem aula com os dois aqui, tantos outros aqui presencialmente. O processo seletivo está encerrado, mas um passarinho me disse que você deveria ligar na nossa secretaria e insistir, se você chorar para a Bia, que é a filha do Franklin, e falar bem do Vasco, você vai ter talvez sucesso em conseguir participar desse processo ainda. Quem sabe? Então, curso livre do Seminário Martin Butzer, dá uma ligadinha na nossa secretaria aqui. Também estão abertas as inscrições, aliás, amanhã estarão abertas as inscrições, do dia 1 de novembro ao dia 24 de novembro, para o nosso MDiv, ok? Você que já tem formação em teologia e quer fazer um mestrado em divindade, vem fazer com a gente, não tem opção melhor. Também o nosso THM, em meados de abril teremos 2 disciplinas com o Jonathan Bick, uma oportunidade ímpar para a gente aqui. E o processo seletivo vai se abrir em janeiro de 2024, daqui a pouquinho, tá bom? E você também pode fazer a sua inscrição. E no EAD, que é a parte que eu trabalho aqui no seminário, que é a mais importante, que é a mais legal, nós estamos com inscrições abertas para o COBIT. O Dani também conhece muito bem, ele é o pai da criança, né? Nós estamos com inscrições abertas, são 11 disciplinas para você fazer um curso durante um ano inteiro e aprender. Nós temos aula com os dois que estão aqui, Jonas Madureira, Wilson Porte e tantos outros mestres que abrilhantam aqui o nosso seminário. Então você corre para lá para fazer esse curso 100% online e ser ainda mais útil e edificante na sua igreja local, ok? Sem mais delongas, aliás, antes disso, temos uma boa surpresa aqui, 2, aliás. Nós vamos sortear 2 livros de autoria do professor Franklin Ferreira. Por Amor de Sião, vou deixar aqui na mão dele para ele, depois ele vai explicar um pouquinho, e Pilares da Fé, porque tem a ver com o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Como você participa desse sorteio? Você vai colocar aí no comentário, na seção de comentários do nosso canal do YouTube, o seu nome e vai dizer, eu quero, e o nome do livro. Cada pessoa vai ganhar somente um livro, tá bom? Ninguém pode ganhar os 2. Nós vamos sortear os 2 aqui. Uma pessoa ganha Por Amor a Sião e outra pessoa Os Pilares da Fé, ok? Então você coloca o seu nome, coloca eu quero o nome do livro e você precisa seguir a página do Instagram do Seminário Martin Butzer. Se você não seguir lá, você vai estar desqualificado, não eleito, brincadeira, para o nosso sorteio. Então olha aqui, gente, nós vamos levar até vocês, não vai pagar nada por isso, vai chegar até a sua casa com uma embalagem bonita, com uma dedicatória do professor Franklin, uma oportunidade única, tá bom? Professor, antes de a gente começar aqui, dar o start do nosso bate-papo, dá um briefing bem geral dos 2 livros para a gente entender do que eles tratam. O primeiro livro, Pilares da Fé, foi um livro que eu escrevi no ano de 2017, na celebração dos 500 anos da Reforma.
é um diálogo entre a tradição luterana e calvinista a respeito do que é comum essas duas tradições em termos dos chamados 5 somente, né? Somente Escritura, somente graça, somente fé, somente Cristo, somente a Deus a glória. Então, você pode ler ele como introdução ao pensamento dos reformadores quanto a esses 5 pontos aí. Aliás, eu vou trabalhar, inclusive, a gênese dos chamados 5 somentes. Nenhum reformador usou essas expressões, então eu vou tentar mostrar de onde vieram essas expressões. Mas, do outro lado, ainda que eles não tenham usado os 5 somente, esses são formas de resumir o pensamento dos reformadores protestantes, sobretudo Lutero, Calvino e aqueles que seguiram a ambos aí nas suas tradições principais. E esse livro, Por Amor de Sião, é um formato um pouco diferente, é uma teologia bíblica quanto ao lugar de Israel dentro da aliança, dentro da eleição, dentro da história da redenção. Então, eu vou tratar de alguns temas correlatos, além de aliança, eleição, história da redenção. Vou tratar de Shabá e lei, vou tratar do holocausto e a necessidade ou teodiceia do holocausto e como, sobretudo, como a tradição reformada lidou com esses temas entre os séculos XVII e começo do século XX. E tem uns pontos bem surpreendentes aí que a gente pode tratar na conversa hoje, que têm sido ignorados pelos atuais reformados no nosso país aqui. Legal, então não perca tempo. Vá lá, coloque o seu nome, o nome do livro que você deseja aí na seção de comentários. Nós vamos divulgar amanhã os ganhadores na nossa página do Instagram, tá bom? Então você fica ligado lá para você saber. Vamos lá, agora o bicho vai pegar aqui. Vamos falar sobre a eleição de Israel, sobre o papel de Israel nas promessas ao longo da história. E eu quero começar a falar sobre esse assunto e transmitir a pergunta aqui para os nossos professores, lidando com o pano de fundo espiritual dessa história toda. Vamos a partir do recorte dos reformadores. O que eles pensavam sobre os judeus em relação a Israel quando eles estavam lidando com todo esse alvoroço da reforma? Essa é uma questão que eu trato na primeira parte do livro aqui. A partir do século II, a relação de uma igreja agora majoritariamente gentílica com os cristãos judeus ou com os seguidores do Messias judeus começou a ficar muito tensa, ao ponto que no século IV a única cultura ou única etnia que era exigido abrir mão da sua cultura eram os judeus. Mal comparando, uma comparação meio tosca aqui, mas para ser batizado, um judeu deveria demonstrar que ele abriu mão do judaísmo, tipo comendo um pão com mortandela. Seria mais ou menos o tipo de exigência, de grau de exigência que a igreja impôs aos judeus. Isso está documentado aqui, inclusive decisões conciliares e sinodais. Mas por que essa animosidade da igreja gentílica com os judeus? Porque começou a ganhar forma duas ideias perniciosas. A primeira ideia é que os judeus coletivamente mataram Cristo. E como resultado, a segunda ideia é que dessa forma, então, a bênção foi retirada de Israel e dos judeus e foi derramada sobre a igreja gentílica. Eu estou até antecipando pontos que Paulo pode trabalhar melhor daqui a pouco, mas é meio chocante pensar isso quando a gente lembra que praticamente todos os discípulos iniciais de Jesus eram judeus, o próprio Jesus era um judeu de judeus, nascido na Judéia, e etc. e tal. Mas a gente volta a esse ponto depois. O fato é que essas ideias ganharam corpo na igreja primitiva e medieval. Então, a noção de que a igreja Novo Israel foi basicamente incorporada na doutrina oficial da igreja primitiva e medieval, a ideia de que todas as promessas que Deus havia feito em termos de eleição, sacerdócio, realeza, foram transferidos do povo judeu para a igreja gentílica, e essas noções se tornaram determinantes da tradição luterana, tanto em Lutero como Melanchthon. Elas são encaradas como dogmas? Não necessariamente, mas desempenhando um papel controlador muito forte no trato com os judeus. Okay. Então, a ideia básica aqui de Lutero, no começo da carreira dele, é que ele tinha alguma esperança de que os judeus abraçassem a mensagem evangélica, mas à medida que ele foi envelhecendo,
e a saúde sendo deteriorada, né, isso não dá para ser subestimado também, os humores dele mudaram contra os judeus e poucos anos antes da morte dele, ele escreveu um livro muito ruim, muito horroroso, chamado Contra os Judeus e Suas Mentiras. E ele não exorta que os príncipes alemães matem os judeus, mas os exorta a isolar judeus em guetos, a confiscar sinagogas e escolas judaicas, a impedir a livre circulação deles, a destruir monumentos deles públicos dentro das cidades medievais. E, infelizmente, com a ascensão do neonacionalsocialismo na década de 30 na Alemanha, o livro dele acabou sendo apropriado. Ainda que a gente tenha que distinguir aqui, né, o antissemitismo de Lutero era um antissemitismo religioso. Ele desprezava não o judeu por si, mas a religião judaica, tendo como pano de fundo essa visão medieval, enquanto, do outro lado, o nazismo defendia um tipo de antissemitismo étnico, o ódio contra a etnia tratada como pior do que verme. Né? Não era nem ser humano para o nacionalsocialista alemão, o judeu. Né? Então, até então, essa era a visão básica dentro da igreja cristã. É Calvino que começa a formalmente apontar um caminho diferente. Nem tanto no comentário de Romanos, onde ele mantém a visão tradicional de que todo Israel, em Romanos 11, seria o ajuntamento de toda a igreja, gentílica e judaica, mas, sobretudo, as Institutas, onde ele admite a permanente eleição de Israel, no volume 3, quando ele está tratando da eleição, só que ele não desenvolve esse ponto, isso é curioso, ele menciona que Israel permanece a nação eleita, mas ele vai gastar tempo falando da eleição individual para a salvação. E nos comentários dele aos profetas, onde ele vai tratar os textos do Antigo Testamento e as profecias do Antigo Testamento num método histórico gramatical, não mais como alegoria, porque Wallace Paulo, na Idade Média, a forma de retrabalhar o Antigo Testamento para fazer o Antigo Testamento ser encaixado nesse dogma de substituição, a igreja gentílica substituiu Israel, era alegorizar as profecias, sobretudo, mas também as histórias do Antigo Testamento. Elas não tinham mais valor per si, as profecias não tinham mais valor per si, elas precisavam ser alegorizadas. Né? Então, Lutero, em alguma medida, incorporou essas noções de alegorização das histórias e profecias do Antigo Testamento, mas é Calvino que vai apontar um caminho. E algo que me espantou muito, Wallace Paulo, nas minhas pesquisas, é que foram os calvinistas, não luteranos, não anabatistas, mas os calvinistas, que voltaram a ler o Antigo Testamento em hebraico. Até então, quando se pregava ou estudava o Antigo Testamento, era grego ou latim. Então, durante mais ou menos 15 séculos, a igreja deixou de ler o Antigo Testamento no seu idioma original. Aí Calvino, que dominava 3 idiomas, inclusive hebraico, ele vai priorizar o significado do texto hebraico, ao ponto de que isso vai abrir um caminho para a tradição reformada posterior, presbiteriana, anglicana, batista, congregacional, de ter uma apreciação pelo povo judeu por causa do livro, do Antigo Testamento. Há outros dados que eu posso dar, mas o fato é que, a partir de Calvino, sobretudo de Beza, que substitui Calvino, a tradição reformada começa a ter uma visão muito mais bonita do judaísmo e do judeu do que até então a igreja tinha. O judeu passa a ser amado como, agora citando a frase de Agostinho, né, como guardião do livro. Então, por exemplo, os presbiterianos da Escócia começaram a importar rabinos para a Escócia, porque eles queriam que os rabinos os ensinassem a ler o Antigo Testamento no seu idioma original. Ao ponto de que, entre o século XVI e o século XIX, não há um único incidente de antissemitismo registrado na Escócia presbiteriana. Né? E aí, para encerrar aqui essa minha resposta, os reformados, de forma geral, anglicanos também, eles adotaram algumas novas compreensões quanto a Israel. Primeiro, o conceito de terra deveria ser interpretado literalmente no Novo Testamento também. Então, as promessas de terra que Deus fez a Abraão e depois a Moisés teriam validade permanente. Então, os presbiterianos
congregacionais, os anglicanos, os batistas posteriores particulares, era quase unânime entre eles a ideia de que Deus havia dado uma terra de promessa perpétua para os judeus e eles voltariam para essa terra. Segundo ponto, esse é o primeiro. Segundo ponto, se Deus deu uma terra e os judeus vão voltar para essa terra, o segundo ponto, baseado em Romanos 11, é que deve-se esperar que em algum momento no futuro, como um sinal da próxima vinda de Cristo, da sua segunda vinda vitoriosa, haja uma conversão em massa dos judeus, depois que o número de gentios for completado. Então, desde cedo, havia um anseio por parte de reformados na Holanda e na Inglaterra e na Escócia de abrir os seus países para os judeus, permitindo que eles viessem para os seus países. Amsterdã, século XVII, era chamada de a Jerusalém do Norte, mas também, a partir do século XVIII e XIX, na medida que a Inglaterra se tornou um grande império protestante, havia a noção de que esse império deveria facultar os judeus a voltar para a sua terra e, dessa forma, criar missões, não só para ajudar os judeus a voltar para a sua terra, mas também evangelizar os judeus na sua terra. Isso antes de Theodor Herzl. Então, o sionismo, isto é, o incutir no outro o amor pelo judeu e pela terra do judeu, começa dentro do protestantismo calvinista, sobretudo a partir do século XVII em diante. No nosso primeiro comentário fixado aí, na seção de comentários, está o link do artigo do professor Paulo, que ele trata de maneira impressionantemente brilhante sobre esse assunto. E ele cita, inclusive, alguns puritanos que lidam com esse assunto. E eu queria ouvir, começando pelo professor Paulo, dos dois, esse retorno para a Bíblia hebraica, vamos chamar assim, teve algum fator determinante para isso? Foi motivado por um interesse? O pessoal de Calvino é algo que já vinha sido carregado ao longo do tempo? Foi uma tentativa ou impulsionamento por um aprofundamento das Escrituras? O que vocês acham que lidou com isso? Quando eu olho essa questão do retorno, da utilização do hebraico no contexto da igreja na Europa, eu vejo alguns fenômenos que acontecem ali. Nós temos mudanças nas questões literárias no mundo. A gente tem, inclusive, nessa época, um retorno ao clássico. Né? Tanto que, quando a gente estuda a literatura brasileira, a gente tem o pano de fundo dessa literatura brasileira é a literatura portuguesa, e você tem um classicismo português, que é o retorno ao clássico. E sempre que a gente tem essas mudanças literárias de retorno ao clássico, basicamente algumas línguas elas acabam sendo novamente elevadas a um status de interesse, né? Não só o grego, não só o latim, mas especificamente nesse momento a gente também tem um retorno e um interesse pelo hebraico. E aí, obviamente, que essa circunstância, associada às questões políticas e às questões sociais e às questões econômicas de época, acabaram favorecendo o interesse pelo hebraico e, consequentemente, a necessidade de trazê-lo novamente ao contexto teológico, que foi o ponto que Franklin levantou, né, quando, por exemplo, os próprios escoceses, mais tardiamente, convidam rabinos, né, para que estejam nas universidades ali na Escócia, instruindo os pastores com relação à língua hebraica, para que eles pudessem acessar o documento, para que eles pudessem acessar o texto hebraico no Antigo Testamento, coisa que não era, vamos dizer assim, comum, não era algo que ocorria, né? Mas que eu acredito que esse momento do chamado classicismo, que não é um evento especificamente em Portugal, mas é um evento na própria Europa, acaba contribuindo para que haja esse interesse. Claro, não era um interesse especificamente voltado apenas para o hebraico. O hebraico ele entra no contexto, né? Porque havia também o interesse pela questão do grego, principalmente. O latim nem tanto, porque o latim já era a língua franca, vamos dizer assim, né? Mas o grego ele retorna. É tanto que nessa época que há um grande interesse e grandes estudos voltados exatamente para propor aí um texto grego que pudesse, no caso do Novo Testamento, que pudesse dar aí o suporte para que a igreja pudesse pesquisar, para que os pastores pudessem utilizar. Então eu acho que são circunstâncias. E dentre essas circunstâncias, eu acredito que a novidade é o retorno do hebraico. Porque se a gente fizer um levantamento anterior sobre esses chamados períodos clássicos que a gente tem na história, que não é uma coisa só especificamente daquele momento, e não é o último também, porque você vai ter desdobramentos na literatura
O próprio arcadismo vai trabalhar com a volta ao clássico, né? Você vai lá para o realismo, vai voltar para o clássico. Mas especificamente nesse momento, que casa muito com a questão da reforma protestante e os interesses, de novo pela escritura, de que o hebraico entrasse na jogada novamente e pudesse fazer parte ali da dinâmica dos estudos teológicos. Né? Legal. Qual a importância dessa recuperação da Bíblia hebraica nesse processo de resgate do amor pelos judeus? Assim? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que são 1.500 anos aproximadamente de leitura do texto do Antigo Testamento na Septuaginta, ou pelo menos a partir da Septuaginta, Vulgata, né? Que é um texto grego. E, claro que ainda predominantemente em latim, que você vai ter a Vulgata, que vai ter um peso maior, inclusive, do que a própria Septuaginta, né? Ou do que o próprio texto grego. Eu acho que o ponto ali, especificamente, ele não fica tão evidente para mim no momento da Reforma Protestante. Ele vai ficar um tanto mais evidente posteriormente, quando se passa ali alguns séculos e você chega, por exemplo, no próprio período do puritanismo, você vai perceber que essas questões elas são trazidas para o contexto do puritanismo de uma maneira como jamais ocorrera antes, né? E como desdobramento, obviamente, desse primeiro interesse que houve ali no século XVI com relação ao hebraico. Mas a gente não pode desconsiderar que toda essa situação envolvendo o hebraico, ela é uma situação completamente atípica dentro de uma história de 1.600, 1.700 anos. Mas eu acho que o negócio trouxe tanto benefício para o contexto da igreja e tanto benefício para o contexto teológico que os puritanos, eles ratificaram a necessidade de voltar-se para o texto, no caso hebraico. E talvez, aí não faço disso uma briga, nem um cavalo de batalha, mas talvez esteja em jogo também o aspecto de que passou a haver uma consciência do quão ocidentalizada foi a igreja. A igreja se tornou uma instituição totalmente ocidentalizada. Isso não é um movimento que acontece ali no período da Reforma. Você vai voltar ali até o século III, século IV, e você já vai ver isso muito nitidamente. Na verdade, é um descolamento, e esse descolamento, para mim, ele é importante nessa questão de criar o cenário antissemita e de uma teologia supersessionista, né? De separar, de desvincular, né? E dizer, olha, Israel, na verdade, ficou para trás, aquilo ali foi temporário, por todas as questões que ocorreram. O Frank levantou aqui aquela questão de atribuir aos judeus, aqueles judeus que mencionaram aquelas palavras e que fizeram aquelas coisas de Jesus uma representatividade que eles não tinham. Eles não tinham essa representatividade, eles não representavam de fato a nação de Israel. E é interessante que se esquece que a palavra de Jesus é mais importante, né? Pai, perdoa-os, porque eles não Sim, esse sabem é o que fazem, né? Aí é o questionamento que a gente faz, né? Porque o sujeito vai dizer, não, mas ele disse, olha, caia sobre nós o seu sangue e tal, tal. E as pessoas pegam essa palavra, né? Essa oração, vamos dizer assim, e estabelece um peso maior do que o próprio Cristo na cruz, olhando para ele dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Então, se há, vamos dizer assim, vamos partir do pressuposto que as pessoas que dizem que havia uma representatividade estejam certas. Para mim não estão. Mas vamos partir do pressuposto que elas estejam certas. Mas e o que Cristo disse na cruz? Sim. Com certeza. Qual que tem mais peso? Né? O que tem peso? Onde que está o peso maior? Né? Professor Franklin, esse movimento que, vamos colocar assim, Lutero iniciou, ele gerou algum tipo de movimento nos reformados seguintes, nesse retorno a essa interpretação mais histórico-gramatical ou literal? No caso seria Calvino, né? Porque Lutero, a tradição luterana somente no começo do século XVIII, quando começou a haver um intercâmbio maior entre o pietismo luterano e o puritanismo, o pietismo começou a ter um despertamento para fazer missões entre os judeus e treinar pastores para conseguir fazer missões aos judeus do leste europeu. Na tradição reformada, Calvino se tornou um modelo, e ainda que ele não tenha avançado muito, eu costumo dizer que a posição dele quanto a essas questões de terra e o lugar do judeu na história da redenção e a conversão dos judeus no final é ambígua, há matizes ali. Do outro lado, ele prepara o terreno para Teodoro de Beza,
Tanto que a Bíblia de Genebra original, né, não que a gente tem em português hoje, que é uma honra a Bíblia de Genebra do passado, né, mas que era a Bíblia mais lida na Europa até meados do século XVII, nas notas de rodapé ou notas de lado de Romanos 11, ela vai defender que todo Israel de Romanos 11 é o Israel étnico, não é a igreja, não é um ajuntamento de gentios e judeus crentes, mas é Israel étnico, e Deus vela, ainda há um lugar para Israel nos propósitos divinos, que parece que é isso que Paulo está lutando em Romanos 11. Né? Ok, agora no Novo Testamento, a partir de Jesus, a mensagem da salvação deve ser anunciada para toda a terra, aquele que crê vai ser salvo, a mensagem é anunciada primeiro ao judeu, mas depois ao gentio, mas muitos judeus eles estão rejeitando essa mensagem. Acabou a história de Deus com os judeus? Paulo vai dizer, de modo algum, né? De modo algum. E ele começa argumentando Romanos 9, começo de Romanos 9, e depois fecha o argumento em Romanos 11. Os dons de Deus, as promessas de Deus são irrevogáveis. E esse é o ponto que me atingiu, né? Muita gente pergunta minha escatologia. Você é dispensacional agora? Você é o quê? Pós-milenista? Isso não é importante para mim. Como não era importante para os reformadores. Isso só se tornou um debate importante a partir de começo do século XX. A questão era soteriológica. Ou seja, se Deus elege uma nação e abandona essa nação, que segurança nós vamos ter nesse Deus? Se Deus faz um pacto com essa nação e rompe esse pacto, que segurança nós, gentios, o que nos torna melhores do que os judeus do passado? A história do cristianismo é uma história de grandes vitórias, mas de fracassos horrorosos, de pecados grosseiros, dos mais diversos, onde nós somos tão diferentes do povo judeu. Então, quando os puritanos começaram a pegar essas várias conexões, eles entenderam, antes da gente, ou melhor do que a gente, melhor do que eu, que a questão primeira não era escatologia, não era o final dos tempos, era a questão de salvação, de Deus manter as suas promessas. Obviamente, eu tento trabalhar isso no meu livro aqui, a gente pode fazer e deve fazer uma distinção entre a eleição coletiva, ou étnica, ou nacional, e eleição individual. E nem todo aquele que está na eleição nacional é parte da eleição individual. Isso é um ponto que já está presente dentro do Antigo Testamento, quando se faz distinções em Carrala, etc. e tal. A eleição coletiva me parece uma eleição para serviço. Deus elegeu Israel para serviço. E dadas conquistas culturais, filosóficas, médicas, etc., parece que essa eleição permanece sobre Israel. Agora, isso não implica que essa eleição para serviço, essa eleição nacional, automaticamente salva pessoas, mas que Deus salva os eleitos individualmente dentro dessa eleição nacional e, no final dos tempos, ele vai juntar muitos, como Isaías, ou Zacarias 12, 14 vão dizer, que vão olhar chorando para aqueles que eles trespassaram e vão abraçar o Messias, vão se reconciliar com o Messias. Desse gancho, a gente está falando sobre promessa, voltar um pouquinho, fiz uma pergunta para quem quiser responder primeiro dos dois. Termos que para a gente hoje são comuns, por exemplo, eleição incondicional de Israel, aliás, a promessa para Abraão, que é unilateral por parte de Deus, já eram termos comuns batidos pelos reformados ou isso é mais recente? É mais recente. Por exemplo, nas minhas leituras agora, olhando em retrospecto, eu segui no passado, na minha teologia sistemática, quando eu trato de aliança, basicamente o esquema reformado típico, onde a aliança com Abraão é incondicional, mas a aliança com Moisés é condicional. Só que relendo agora e reestudando todas essas várias alianças firmadas, né, aliança com Abraão, aliança com Sinaítico, com Moisés, com Davi, a nova aliança, eu notei 2 pontos que são importantes aqui. A aliança com Moisés também é incondicional. Os termos são incondicionais. A resposta vai determinar a bênção ou a maldição.
a disciplina ou a dádiva. E um detalhe, Frank, relacionado inclusive à terra. Exatamente. Sim, exatamente. Eu acho que tem um vínculo muito forte com a questão da terra. Com certeza. Bênção e maldição, e isso passa pela terra. Pela terra. Essa interpretação. E só para concluir, aí o segundo ponto que eu descobri é o seguinte: a nova aliança, que muitas vezes nós nos apropriamos, nós gentios, né, nos apropriamos dela como se ela fosse uma nova em ruptura com as velhas alianças. A nova aliança, em Jeremias, Ezequiel, Isaías, é com Judá e com Israel, não é com gentios. Sim. Ou seja, há um único povo, não há dois povos, e nem um povo substitui outro povo. Mas há uma única aliança que vai se ampliando para, em algum momento futuro, incluir nessa única aliança que tem um único tronco, uma única oliveira, nós que somos Raabe e que somos Ruth, que já é antecipado. Urias, que é um estrangeiro, ele é trazido para dentro dessa aliança. Né? Então, isso foi muito surpreendente nessa leitura renovada da Sagrada Escritura nos últimos anos. Né? E o que eu recapitulando a literatura reformada típica, e Paulo, eu descobri que até mesmo alguns reformados, como John Frame, vão dizer que a aliança de Abraão era condicional. Então, condicional. Então, a ideia de terra perpétua, terra dada perpetuamente, o que não é tão perpétua assim. Né? Então, aí tem todo um jogo semântico para tentar reinterpretar. Eu já vi ficar, inclusive, jogo semântico na palavra perpétua. Exatamente. Mudando o sentido que o perpétuo não é perpétuo. Hebraica, e um negócio que me atingiu também muito chocante é que nós valorizamos a aliança, e a aliança é um tema teológico importante, doutrinal importante, mas ela aparece, a palavra, no Antigo Testamento, umas 200 e poucas 250 vezes. Né? E a palavra terra, Eretz, aparece mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento. Aí eu li um teólogo... Tem um detalhe importante. Quando a palavra terra ela está associada à aliança, quando você pega a palavra terra associada ao contexto do debate da aliança no Antigo Testamento, a palavra aliança aparece 250 vezes. A palavra terra, nesses 250 ocorrências, ela aparece 176 vezes. Ou seja, 70%, mais ou menos, né? 70% das ocorrências da palavra terra, em 70% dos casos da palavra aliança, está associada à terra. Então, aí um teólogo da área bíblica, né, que eu estava lendo, e me ajudou bastante aí na compreensão do lugar da terra, e ele é neortodoxo, não tem nada a ver com dispensacionalismo, tá? E ele entende que a terra permanece literal no Novo Testamento também, né? Ele vai dizer o seguinte: se um teólogo bíblico do Antigo Testamento não tem uma sessão trabalhando com terra, você não deve encarar ele com seriedade. Aí uau, caramba. E o cara é professor em Oxford, foi professor no Fuller, Bartiano, etc. Então eu falei assim, tem alguma coisa errada com a minha teologia. Vamos ter que reler e reestudar a Sagrada Escritura. Né? E esse, desculpa, mas esse ponto que o Frank levantou, volta ao primeiro ponto também que ele falou sobre a questão hermenêutica. Né? O texto, se você olha, vamos pegar ali o texto de Jeremias 31, que talvez seja um dos clássicos textos ali, quando a gente vai falar da nova aliança e tudo mais, o equívoco hermenêutico. De você pegar o que está tão claramente estampado ali sobre um pacto, a nova aliança estar ligada a Judá e a Israel, e é bem interessante porque no mesmo contexto ele usa Judá e Israel para fazer aquela distinção entre o reino do norte e o reino do sul, mas no mesmo contexto ele utiliza a palavra Israel metonimicamente para falar dos dois povos, no mesmo contexto, como um povo só. Quer dizer, dois povos em termos de estados, mas um povo só aos olhos de Deus. Você tem que alegorizar. Sim. Não existe como, só que existe um problema hermenêutico. Quer ver? Inclusive J.C. Ryle mostra isso. Ele diz o seguinte, que boa parte dos problemas que os judeus têm com a evangelização dos gentios é que eles querem, nós, né, gentios, queremos que eles leiam Isaías 53 de um modo literal, mas nós não lemos Isaías 54, 59, 60, 61 e 62 de modo literal. Nós alegorizamos. Quer dizer, nós exigimos dele uma leitura literal, mas nós não fazemos a leitura literal quando chegamos na parte do povo, da terra, o que é um problema. É um problema hermenêutico, de leitura. Quando eu li isso, rapaz, me deu um nó, porque assim, a gente já acostuma com a tradição. E gente da nossa tradição está apontando isso já no século XIX e é um negócio simples, a gente não viu. E a gente não viu. Está ali na cara da gente, a gente não... Essa conversa entre esses termos
que são prometidos a Abraão em Gênesis 12, 15, terra, nação, bênçãos. Como os reformadores e esses teólogos que vocês leram, até na composição do livro e no artigo que o senhor leu, como eles lidavam? Qual é a percepção que eles tinham, por exemplo, de terra? O senhor cita no artigo. Dependendo da interpretação que você fizer da aliança, você tem que reinterpretar a terra, certo? Claro, então, como é que eles lidavam com esses termos? Praticamente todos os puritanos, uma das exceções é Richard Baxter, eles entendiam terra de forma literal. Até o presidente da Assembleia de Westminster, o Twice, né, que era o moderador, não era presidente, era o moderador da Assembleia de Westminster, ele entendia que as promessas de terra são literais, que deveria se ter uma expectativa, isso falando aí 300, 400 anos antes da independência de Israel, né? Que os judeus voltariam para sua terra, essa terra foi dada aos judeus de forma perpétua, e quando os judeus entrassem na sua terra e tivessem sua terra, aí você tem o tempo dos gentios começando a se encerrar. E a gente deveria ter, exatamente, deveria ter expectativa de que os judeus viriam ser salvos. Diretório de culto de Westminster? Então, na oração do sermão, a orientação é orar pela conversão dos judeus. Exatamente. Exatamente. O Catecismo Maior, quando vai tratar do Pai Nosso e fala da vinda do reino, então ele vai incluir na explicação que deve se orar pela conversão dos judeus ali também. Quer dizer, dentro da tradição puritana, isso estava entranhado, esse amor pelo Antigo Testamento, e por causa do amor pelo Antigo Testamento no idioma original, no hebraico, ganhou-se um novo amor pelo judeu por si. Obviamente havia interesses da evangelização, mas passou-se a amar o judeu como o guardião do livro, como irmão mais velho, ao ponto de que quando um rabino português, radicado na Holanda, vai para a Inglaterra, pedir para o Oliver Cromwell reabrir a Inglaterra para os judeus, permitir que eles voltassem, eles haviam sido expulsos no século III, né, pelo rei João, né, alguns puritanos exortaram Oliver Cromwell a permitir a volta dos judeus, e eles diziam, olha, nós passamos tanta guerra civil, tanto morticínio, porque nós fechamos nossa nação para os judeus. No dia que nós abrimos nossa nação para recebermos judeus, nós vamos ser abençoados. Mas também nós temos que comunicar a mensagem do Messias aos judeus. Nós temos que ajudar eles a voltar para a sua terra. Ao ponto que, a partir do século XVIII, praticamente todo grande pregador, D.C. Ryle, que Paulo citou, Charles Spurgeon, Horatius Bonar, Andrew Bonar, Herbert Murray M'Cheyne, Andrew Fuller, todos esses grandes ícones da tradição reformada, eles tinham interesses não só de pressionar politicamente a Inglaterra, o primeiro-ministro, a permitir os judeus voltar, estimular os judeus a voltar para o que era a Palestina, sob domínio turco-otomano, mas também evangelizar judeus, seja na Europa Central, seja também no que era chamado de Palestina naquela altura. Antes de passar para a próxima pergunta, acho interessante a gente salientar que tem muitos alunos e professores, pastores que amam a teologia. Algumas traduções do nosso português, elas omitem o termo, por exemplo, aliança. Você está lendo o texto, aí você lê, por exemplo, Nara, que lida muito com esse termo, e lê uma outra versão. Por que ele omitiu esse termo? É importante a gente lidar com várias versões das escrituras. Na hora de você fazer o seu estudo, leia uma, duas, três, para ver por que ele omitiu aqui. Obviamente tem a ver com a questão contextual de quem está traduzindo, mas são termos muito importantes que se perdem ao longo do tempo. E uma excelente dica para você aí, o seu estudo pessoal, elaborar pessoalmente, né, entender a sua teologia bíblica para a terra, para a nação, para as promessas e como elas permanecem. Eu queria perguntar para vocês, esse resgate, obviamente se perdeu. Como ele foi se perdendo na história? Do amor pelo judeu, por Israel, e o antissemitismo ganhando terreno cada vez mais. Essa história é longa, né? Uma história muito longa. A gente já começa a ver traços dela no próprio primeiro século, em termos da maneira como os romanos lidavam com eles, né? Só que isso ganha a partir no segundo século também, por conta da revolta lá, né, da Guerra Judaica. A Guerra Judaica ali em 132, 135. O nome que deram para Filistina. Que na verdade é o P, é F também no hebraico, né? Então assim, e depois tem, o Franklin tocou aqui no ponto, por exemplo, de você tem ali
no século IV, basicamente, alguns concílios. Quando a gente fala muito das questões ali conciliares, a gente pensa muito em algumas doutrinas capitais da fé, como a própria divindade de Cristo, que de fato foi tratado, mas há muitos textos também, muitos temas ligados a esse ponto nas decisões conciliares que foram tomadas ali, né? Então, e ali a gente já encontra, por exemplo, elementos impeditivos dos cristãos não terem contato com os judeus, não comerem à mesa com eles, não participarem das coisas deles, né? Na verdade, é todo um trabalho de preterir, de fato, o judeu. E isso foi ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai se estabelecendo de uma maneira cada vez mais grave. E aí a gente vai ter, ao longo de toda a história, esse fenômeno. Vamos chegar na Inquisição, por exemplo, onde isso também vai estar presente ali. Isso vai chegar para a gente aqui porque quem aqui não passou pela escola e não ouviu um professor de história dizer que para cá vieram umas piores pessoas que viviam em Portugal. Mas quem eram as piores pessoas? Os judeus. Os judeus. Tiveram Que essa era a maneira como se olhavam os judeus, né? Eles eram as pessoas da pior espécie, né? Só que nós aprendemos que eles eram... Mas não se falavam que eram judeus. Falaram que eram os bandidos, que eram os degradados na sociedade, eles vinham para cá. Mas, na verdade, eles eram judeus. Porque, na verdade, você tem ali uma visão sobre o judeu em pleno no século XVI, ali, século XV, século XVI. Isso vai se desdobrando, e a gente não precisa avançar muito, deixar Franklin falar também, mas não precisa avançar muito. Você chega ao século XX, a gente vê o que é, o que ocorre no século XX e o que está ocorrendo agora. E aquela pergunta que nós fazíamos até algum tempo atrás, de como é que era possível ao povo ter essa mentalidade em relação aos judeus, como é possível? E aí você olha as coisas acontecendo e você diz assim, caramba, tá aqui, ó, tá aqui estampado para a gente porque é possível. Porque é possível. A maldade, a degradação, a corda divina, talvez, liberando para que façam mais, né? Então, assim, é uma história longa. É uma história longa. Para mim, o mais surpreendente é como a tradição reformada mudou a partir do século XX. Eu até encaro como piada agora quando o pessoal pergunta se eu virei dispensacional, porque na cabeça, principalmente do leigo, né, você só tem duas opções. Então, ou você é supersessionista ou você é dispensacional. Mas foi o surgimento do dispensacionalismo que levou, sobretudo, Herman Bavinck a partir para um tipo de decisão ligada à teologia e hermenêutica. Então, até a criação ali do dispensacionalismo com John Nelson Darby, que era da igreja anglicana, né? Na verdade, mais precisamente da igreja da Irlanda, havia uma feliz tensão dentro da tradição protestante mais ampla. Então, você lê, por exemplo, alguns puritanos, como John Owen, por exemplo, que está dentro dessa visão conceitual de amor por Israel, amor pela terra de Israel. Você lê um Charles Spurgeon, J.C. Ryle, você vai ter muita dificuldade em enquadrá-los na escatologia, porque o interesse deles é soteriológico. Então, ele pode soar tanto um pré-milenista histórico como pós-milenista, eventualmente uma milenista. Eu brinco que eu sou uma milenista otimista, né? Não vejo razão de mudar essa visão escatológica, né? Mas, a partir de Darby, Bavinck, sobretudo, ele vai partir para dar um status de confissão ao milenismo. E, de certa forma, também uma hermenêutica de espiritualização do Antigo Testamento, que era um germe que já está presente na ortodoxia reformada. Turrentini vai defender isso claramente no terceiro volume dele, quando ele trata de escatologia, mas não era a corrente principal da visão reformada. Só para colocar um ponto que eu julgo muito interessante, a primeira igreja protestante que foi fundada em todo o Oriente Médio foi fundada por anglicanos calvinistas. Ela existe até hoje, a Igreja de Cristo, fica em frente à Torre de Davi, em Jerusalém. Então, até o começo do século XX, a visão padrão da igreja era protestante reformada, né? As denominações reformadas oriundas do anglicanismo, amar o povo judeu,
demonstrar esse amor pelo povo judeu, fazer pressão sobre os seus governos na América ou na Inglaterra para que houvesse apoio para a volta dos judeus à sua terra, a povoar aquela terra, cuidar daquela terra, a evangelizar os judeus do processo também. Mas a partir do século XX, na tradição reformada, como reação ao dispensacionalismo, começou a ganhar corpo a visão de Bavinck. Então, de Bavinck passou para Berkhof, que é a teologia com que eu estudei, que moldou parte da minha compreensão teológica. Né? Hoje, até eu fico um pouco vergonha, vou lá para o Berkhof, né? E ele escreveu em 1937, ele diz, né, como disse também o arquibaldo Alexander Rhodes, que os judeus nunca mais teriam sua terra. Né? É um negócio assim complicado. Isso eu precisava esperar 10 anos. Exatamente, né? Mas estava lendo o Charles Hodge, os Hodge, Princeton, né? A teologia de Princeton, que tinha uma influência escocesa, mas também uma influência pesada de Turretin, eles tinham uma visão mais ambígua. Então, eles esperavam a conversão geral dos judeus no final, mas a terra foi eliminada. Hodge era um pouco mais ponderado quanto à terra, mas o filho, Archibald Alexander, bem duro, os judeus nunca herdaram a terra, perderam totalmente a terra. Tá? E depois o Berkhof também escrevendo isso, em 1937, os judeus nunca terão sua terra. Aí passa para Hendrickson, e de Hendrickson passa para Huckman. Então, essa se tornou, na medida que o tempo foi passando, sobretudo no campo americano, a posição padrão. Não há mais lugar para os judeus. Supersessionista mesmo. É supersessionista. Pode ser light, o que for, mas não deixa de ser supersessionismo. Né? E se tornou a posição padrão de muitos evangélicos que não estão conectados com a tradição reformada. O que, para mim, é uma tragédia, porque justamente quando o povo judeu está saindo do Holocausto e 3 anos depois conseguindo sua independência com o aval da ONU, né, os reformados, tipicamente, que apoiaram durante tanto tempo os judeus, durante quase 300 anos os judeus, começaram a virar as costas para eles. Né? Então, as vozes mais fortes a favor de Israel, década de 40 e 50, na esfera pública, não eram mais calvinistas, como era no passado. Agora é Martin Luther King, agora é Karl Barth. Esses vão ser os maiores que vão vocalizar de forma mais passional o apoio para Israel. O autor a gente lia lá no seminário Cristo Cultura, o Niebuhr, eles que vão vocalizar amor por Israel, e são neortodoxos. Enquanto os ortodoxos, que durante 250 anos, 300 anos, demonstraram amor por Israel pelos judeus, agora eles viraram as costas. Para mim, é uma das grandes tragédias da teologia. E algo que eu tento notar aqui no livro é que hoje o catecismo católico dá status de confissão à eleição nacional de Israel. Isso é um ponto interessante. Eu cito aqui o artigo do catecismo que trata disso. Quer dizer, Deus mantém a sua eleição com Israel e a volta de Cristo, o catecismo vai dizer, está pendente da conversão de todo Israel. Ok? Mas a tradição hoje, a grande parte da tradição reformada abandonou isso, porque na nossa cabeça, vou colocar assim, porque eu estou dentro dessa tradição, não, isso é coisa de dispensacional. E aí, dispensacionalismo é uma teologia novinha, não quero nada a ver com isso, isso é coisa de gente pouco sofisticada, então não vou querer entrar nesse ponto aí. E aí, nós estamos nessa situação hoje, né, que nós estamos no meio da pior guerra de Israel desde 73, e muitos entre nós não têm o que falar sobre essa situação, sobre o antissemitismo horrível que está acontecendo ao nosso redor. Pessoal, lembrando vocês aqui do nosso sorteio, tá? Esses 2 livros aqui, Por Amor de Sião e Pilares da Fé, do professor Franklin Ferreira. O que você precisa fazer? Você precisa colocar o teu nome e dizer qual dos 2 você quer ganhar e seguir a nossa página no Instagram, a página do Seminário Martin Butzer. E amanhã nós vamos divulgar os ganhadores. Esse livro vai chegar até você com uma dedicatória. Você não vai pagar nada por isso, uma embalagem bonita do nosso seminário, tá bom? E lembrando que os nossos cursos aí estão com inscrições abertas, você tem que correr para fazer inscrição. Nós estamos aqui querendo que você venha estudar com a gente, conhecer mais as escrituras e ser ainda mais útil para o reino de Deus, tá bom? Continuando o nosso papo aqui, tá esquentando as coisas aqui. É impossível lidar com esse assunto em relação a Israel e a maneira como nós e todo mundo enxerga os judeus, sem falar para o conflito que existe hoje em Gaza. Para quem está assistindo a gente entender, hoje é um conflito por terra,
em algum momento da história foi um conflito por terra, esse conflito que nós entendemos hoje, ou ele é mais racial mesmo, uma questão nacional, étnica? O que vocês entendem? Vai lá. Vai lá. Então, a minha perspectiva, o que eu tenho observado é o seguinte. Eu não tenho tanta coragem de afirmar que a questão seja terra, ou apenas terra. Por quê? Eu teria que encontrar, então, algumas justificativas para toda a perseguição que os judeus sofreram antes da Segunda Guerra Mundial. E se eu penso que, de fato, definitivo, foi em 135 que os judeus foram expulsos de Jerusalém, e eles retornam só em 1948, e nesse intervalo eles foram intensamente perseguidos, eles não tinham uma terra. Eles, de fato, não tinham uma terra. É claro que há o elemento da terra envolvido, vamos dizer assim, hoje, pós-48, o tema da terra entrou nesse debate. Essa pergunta foi proposital, porque é o que a gente encontra nos veículos de mídia tradicionais. Sim. Inclusive, algumas pessoas das nossas igrejas vêm perguntar para a gente, né? Por que desse conflito? Porque na televisão eu estou vendo que é porque os palestinos não têm terra, eles querem conquistar terra. Então, essa pergunta sobre terra foi proposital e a gente percebe esses elementos. É proposital também essa justificativa por terra para esconder uma questão muito mais profunda que ela. E sendo mais incisivo ainda, pelo que a guerra é hoje? Wallace, assim, uma coisa que a gente... Só voltando um ponto antes de responder essa sua segunda pergunta, assim... A mídia vem dizendo, de fato, que a questão é terra, terra, terra. Mas, espera aí, se a gente voltar algumas décadas atrás, Gaza estava, por exemplo, sob domínio etíope, ou sobre o domínio da Cisjordânia, da Jordânia. Por que eles não foram... Por que não foi dada uma terra, então, para eles? Quando entre eles 48 e 67, eles estavam Cisjordânia era território da Jordânia. Da Jordânia. Por que não deram, então, uma terra para eles? Se a questão toda é terra, por que quando eles estavam sob a dominação, por exemplo, etíope e das próprias Cisjordânia, por que eles não fizeram, uma vez que havia uma predominância islâmica? A predominância era islâmica. Por que não deram uma terra para eles? O fato é que, assim, foi na década de 70, acho que foi em 76, um porta-voz da OLP, Organização de Libertação da Palestina, na época comandada por um egípcio, Yasser Arafat, ele dando uma entrevista para a TV holandesa, em meio a risos, ele vai dizer, olha, nós inventamos a Palestina. Nós inventamos a Palestina para ser um espinho na carne de Israel. Porque até então não havia uma capital da Palestina, não havia uma bandeira da Palestina, não havia um hino nacional da Palestina. Como o Paulo colocou, o território que é hoje a Cisjordânia era um território acoplado à Jordânia. Só que depois da Guerra de 67, quando Israel surpreendentemente venceu essa guerra e voltou a ter em Jerusalém sua capital e com isso conquistou trechos de terra muito grandes ali da chamada Judéia e Samaria, né, é que se tornou uma situação explosiva. O fato é que as próprias nações árabes não têm interesse em resolver o problema. Os palestinos são joguete. E, do outro lado, por onde os palestinos passam, o que sobra é destruição. Olha o que os palestinos fizeram na Jordânia, o Setembro Negro. Olha o que os palestinos fizeram no Líbano, quando foram acolhidos. O Líbano era a joia do Oriente Médio, era um território cristão, onde os cristãos tinham bom status, e, tentando ser cristãos, receberam os palestinos. Olha o que é o Líbano hoje. Terreno do Hezbollah, do Irã. Né? Então, assim, o fato é que, se de um lado se diz, né, que 700 mil árabes foram expulsos dos territórios em 48 e depois de 67. Do outro lado, depois de 48, 800 mil judeus foram expulsos dos países do Oriente Médio, da Irã e etc. Os judeus absorveram seus. Por que os países árabes não absorveram os chamados palestinos, ou aqueles que habitavam naqueles territórios? Porque não havia interesse. No final, a luta das nações árabes e dos próprios palestinos, do próprio Hamas, é expulsar, jogar os judeus do mar, exterminar os judeus. Para eles, a partir da visão de mundo islamita, onde eles colocaram o pé,
Jerusalém é deles, é território deles. Enquanto houver judeus naquele território, eles não estão prontos ou aptos a avançar o seu plano escatológico. Então, como é que eles falam? Toda a terra e todo o mar. Eles querem do rio ao mar, né? Do rio ao mar. Do rio ao mar. Do rio ao mar. Só que Deus prometeu do rio ao mar. Aos judeus que o seu território seria do rio ao mar. Do rio ao mar. Então, assim, o que se tem, na verdade, no meu entendimento, é um ódio demoníaco contra os judeus. Não dá para entender de outra forma o ódio que se tem pelos judeus no Ocidente, na Rússia, na França. Agora, muita tristeza dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foi o país que o antissemitismo mais demorou a criar raízes por causa de Jonathan Edwards, por causa dos puritanos. Mas agora, eu via duas semanas atrás um jovem judeu ser espancado na rua, numa grande cidade. Ele estava abraçado com a bandeira de Israel, sendo espancado por árabes com a bandeira do Hamas e bandeira do ISIS, do Daesh, inclusive. Isso nos Estados Unidos, os caras fazendo apologia de terrorismo, espancando um judeu no país, a terra dos homens livres, né? Então, assim, o fato é, e a gente amplia o ponto aqui, o Ocidente está passando um momento muito crítico. As bases do Ocidente estão sendo destruídas intencionalmente, de cima para baixo. Elites e donos de grandes capitais destruindo toda a base que tornou o Ocidente o que ele foi, né? E nisso os judeus virando a bola da vez. E eu vejo muito cristão olhando para o lado e dizendo, isso não é com a gente, né? Eles são nossos irmãos mais velhos. A questão é que vai respingar, né? Exatamente. O que começa com eles vai terminar no cristão. Vai chegar na gente. Se nós não falarmos pelos judeus agora, quando chegar na gente, ninguém fala pela gente. Parafraseando o Niemöller aqui. Então, eu vejo que tem cristão que não está entendendo que antes de Cristo voltar, as coisas vão piorar. Haverá esfriamento da fé, haverá perseguição, e a perseguição começando pelos judeus é o que a gente está vendo agora. Né? O que aconteceu no Daguestão, aquilo ali é coisa de louco. Os caras botaram a cabeça dentro de turbina de avião para ver se tinha judeu escondido dentro da turbina de avião. Um negócio assim, surreal. Os caras tentando invadir o hotel, parando o carro, espancando gente, porque não demorou a mostrar passaporte, aí tem a suspeita. Voltamos ao século XIX, não aprendemos nada, mas isso parece que está dentro desse pacote de destruição dos valores ocidentais, judaico-cristãos, gregos, e com isso o antissemitismo ganhando livre espaço entre a gente, ao ponto de que meios de comunicação não falam do Hamas como um movimento terrorista, não condenam o Hamas como terrorista. A ONU também não. A ONU hoje é uma vergonha, né? Ela se torna inútil, né? Inclusive, um embaixador de Israel na ONU ontem disse que enquanto a ONU não condenar o Hamas, eles não vão parar de usar a estrela amarela. E aí ele e toda a equipe dele botaram a estrela amarela no peito, voltando década de 30 na Alemanha, na Áustria. Né? Quer dizer, tirou-se o cristianismo do Ocidente, voltamos à barbárie de 80 anos, 70 anos atrás. Né? Sim. O senhor cita no seu artigo que essas promessas ainda permanecem sobre o povo em relação à terra, em relação à nação. E eu acho interessante uma expressão que o senhor usa lá. Isso não vai acontecer através de negócios da ONU. Não vai ser. Não vai ser negociação. Não. Relação vai ser uma coisa mais terrível, vamos dizer assim. Que cenário nós vamos esperar aí? Obviamente, apesar da imprevisibilidade, pensando nas profecias bíblicas para esses próximos passos em relação à nação de Israel, em relação aos judeus e a nossa atuação, pelo que nós devemos orar? Bom, acho que o pressuposto para mim mais importante é que o Deus que promete cumpre. E uma leitura adequada das Escrituras de modo literal, método histórico-gramatical, sem pedir muito, sem exigir muito, estabelece limites. Capítulo 15 de Gênesis estabelece os limites e a partir de povos que existiam ali.
capítulo 17 também estabelece os mesmos limites do capítulo 17 de Gênesis. Então, o primeiro ponto para mim, que é o elemento mais importante, Deus não é um Deus que promete algo e não cumpre. Se isso acontecer, nós estamos aqui sem garantias nenhuma. Nós que somos hoje, vamos dizer assim, esse lado gentílico da fé. Nós não temos garantia nenhuma, porque se Deus não manteve a sua aliança com a própria noiva, com a própria esposa no Antigo Testamento, e aí nesse caso a gente tem que teria que pressupor inclusive que Deus então se divorciou, porque a linguagem do Antigo Testamento é de marido e mulher, Deus, Oséias, Deus e Israel, esposo e esposa. Mas Deus odeia o divórcio, mas ele se divorciou? Não faz muito sentido. Então assim, o ponto de partida para mim é esse, Deus prometeu. Um segundo ponto que para mim é importante é que eu não vejo, mas eu posso ser ajudado por outras pessoas a ver, mas eu não consigo ver que essa promessa, que essa profecia, ela se cumpriu já, em termos dos espaços geográficos que estão ali, que pegaria algumas regiões que hoje não estão sob o domínio de Israel. Nem na época de Davi tiveram. Nem na época, no grande momento do povo de Israel, com Davi, ou mesmo com Salomão, em momento algum da história, eles tiveram a terra que Deus prometeu. Bom, então eu parto do princípio que Deus, ele promete e ele cumpre, mas se não ocorreu até agora é porque ele vai cumprir. E isso não virá realmente por meio de negociação no grande salão da ONU. Não vai ser tomando café, chá, que vai se resolver. E nós sabemos que isso é verdade porque tanto as profecias do Antigo Testamento, vários profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio Zacarias, colocam isso tudo num contexto de muita tensão. Mas nós temos o Novo Testamento e nós temos especificamente Apocalipse, que é uma obra que nos ajuda a entender os desdobramentos do fim em relação tanto a Israel quanto aos gentios, porque ali você tem nitidamente Israel e você tem gentios. Assim, é uma imagem que para mim é fenomenal, para mim ela é espetacular. É a visão das multidões, né? Você tem um texto no capítulo, em Apocalipse que ele vai apresentar ali as 12 tribos, né? 12 mil em 12 tribos, 144 mil, 12 tribos Israel. E depois ele vai falar de uma numerosa multidão que não se podia contar. Mas espera aí, não pode ser essa multidão aqui. Porque essa aqui se podia contar. Tem que ser uma outra numerosa multidão. Então você está todo ali, judeus e gentios juntos num só povo, mas resguardados as identidades de judeus e gentios. Então, e isso para mim é marcante ali no Apocalipse. E o Apocalipse é claro em mostrar as tensões e os desdobramentos dessas tensões já próximos ao fim, né? Já próximas ao fim. Eu acho que a maneira como nós precisamos ver, aí está dentro da pergunta que você fez, é continuarmos entendendo porque o Novo Testamento nos dá essa pista de que estão resguardadas as identidades. Israel é o povo de Deus, é o povo que Deus estabeleceu a aliança. Isso nada tem a ver com o Estado de Israel. A gente não está falando ali do governo de Israel, não estamos falando disso, nós estamos falando do povo, da nação de Israel. Claro que o Estado tem um papel extremamente importante, porque é o Estado que vai oferecer os mecanismos para resguardar este povo. Mas a aliança que Deus fez não foi com o Estado de Israel, mas com o povo de Israel, que é resguardado pelo Estado. E como eu vejo pela visão de Paulo, o apóstolo. Ele deixa isso muito claro. E a gente não precisa ir muito além, capítulos 9, 10 e 11. É claro ali. O indivíduo, o judeu, ele não será salvo porque é judeu. Ele não será salvo porque cumpre as obras da lei, né? Circuncisão, leis dietéticas, guardas de festas e sábado. Não será por isso. Ninguém é salvo dessa maneira. Mas ali estão os desdobramentos da identidade daquele povo. Tanto eles, judeus, quanto nós, gentios, precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Por isso nós vamos anunciar o Evangelho aos judeus. Nós temos que ser aqueles que vamos exigir deles a leitura de Isaías 53 de um modo literal, mas também vamos ler os outros capítulos de Isaías de um modo literal. Não vamos cometer um equívoco hermenêutico. Não podemos cometer esse equívoco hermenêutico. Precisamos pregar o Evangelho para eles. E acho que a igreja precisa investir nisso, de dar, não vou dizer uma atenção especial
além da medida, mas de fato voltarmos-nos para os judeus, coisa que praticamente nós não fazemos. Praticamente nós não fazemos, nós investimos e devemos investir em várias nações, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Jerusalém. É necessário voltar os nossos olhos para Jerusalém, pregar o Messias, que é judeu, para os judeus, para que eles creiam. E aí, obviamente, tem os desdobramentos lá de Romanos 11. Esse Israel vai ser salvo. E isso como sinal do fim. Como sinal do fim. Né? Isso não vai marcar o fim, mas esse é um dos sinais que Nosso Senhor apresenta e que Paulo, o apóstolo, apresenta sobre o tempo do fim, da chegada, do retorno do Messias, da segunda vinda de Cristo para tomar o seu povo, enfim. E nós vamos fazer isso. A igreja hoje precisa ter os olhos voltados para Israel, precisa orar pelo povo de Israel, precisa orar pela paz de Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém, não é? Para que Deus guarde ali aquele povo que ainda está debaixo de uma aliança, porque é uma aliança perpétua. E uma questão, e eu paro aqui com esse texto, deixo o Franklin falar. Tá ótimo. Mas, por exemplo, o texto de Isaías 31 é um texto que ele vincula a aliança que Deus estava fazendo com Israel e Judá à criação. Quando ele vai falar que ele deu o sol, ou os luminares, né, para medir os tempos e estações. Quando essas coisas deixarem de cumprir o seu propósito, deixarem de acontecer, então eu também vou me esquecer de Judá e mesmo de Israel. Tá aí. Cara, em Isaías, né, Deus diz, né, Yahvé diz para o povo, né, ainda que a mãe de vocês esqueça de vocês, eu não me esquecerei de vocês. Então, assim, para mim, esse é o X da questão. Não é uma questão, todo o debate, a conversa aqui, não é uma questão ligada à escatologia, ainda que tem implicações. Sim. Tem desdobramentos. Exatamente, o cerne é soterológico. É soterológico. Soterológico. E eu não conseguia perceber isso. É um assunto periférico. Aí, quando ele começa a se tornar um assunto, ok, tem que estudar isso aqui. Opa, peraí. Se Deus abandonou esse seu povo, trocou o povo, então tem um problema aqui. A gente está com um problema. Um tipo de arminianismo velado aqui. Eu fiz a pergunta sobre o conflito por terra aqui, a gente foi bem respondido, que obviamente que não é. Quando a gente segue um lastro histórico, de maneira bem simples, ou simplista falando, a origem do povo judeu, Abraão veio do lado de Ur, onde é o atual Iraque. Os filisteus vêm da Grécia, então dois povos se encontram ali, um vem do mar, outro vem do deserto, se encontram ali, e a posse da terra é dada porque é o dono dela de fato, que é o próprio Deus. Eu estou dando a vocês, e todo esse desdobramento. E eu sei que vocês estão sendo perguntados, eu também, tantos pastores estão sendo perguntados em relação à origem, porque o nosso povo ainda perece por falta de conhecimento. Então, eu queria que vocês pensassem aí um roteiro básico de leitura bíblica, para que as pessoas pudessem entender o mínimo disso. Gênesis 12, 15, Isaías. O que vocês diriam? Quer começar? Vai lá, pode ir. Vai lá. Então, eu vou apresentar um pouquinho o que foi o meu roteiro, né? O meu roteiro. Que está no link. Está no link, Primeiro comentário fixado, o artigo. Você tem que na verdade, assim, começou vale muito mais, a pena ler o artigo. Sim. Começou mais com a questão da escatologia pessoal, né? Você vai chegando uma idade aí que você começa já a pensar na escatologia pessoal. Será o meu fim. Não é? Então eu comecei, em 2019, a pensar um pouco na minha escatologia pessoal. E aí, Deus, na providência dele, em 2020, estoura a pandemia. Aí eu saio da escatologia pessoal e eu preciso também entrar numa Fazer um escatologia parênteses mais aqui. coletiva, né? Essa escatologia foi abrilhantada pelo João, né? O Dani tá falando pra gente que o Neto veio e trouxe... Pelo José. O José. José é alegria. Daniel sabe. Né? Mas então, aí eu passei essa escatologia. E aí eu estava lendo algumas obras, né? Eu estava lendo algumas obras e que, assim, lançaram algumas luzes que eu jamais havia imaginado, pensado em qualquer momento. Até porque, eu preciso confessar, eu nunca fui muito um estudioso de escatologia. Eu transitava em outras áreas, mas a escatologia, de fato, não era o elemento mais... Eu conhecia o suficiente de pré-milenismo histórico, dispensacionalista, milenismo, pós-milenismo e alguns desdobramentos ali, mas não era o elemento mais importante para mim. Com a pandemia, a gente acabou buscando essas questões. E aí, esses livros que eu li, dentre eles, inclusive Por Amor de Sião, mas que foi, se eu não me engano, foi o penúltimo que eu li,
de uma série de livros que eu tive a oportunidade de ler, eu comecei a perceber algumas questões realmente ligadas ao lugar de Israel nessa história da revelação, claro, mas também na história da redenção. E isso me levou, então, a verificar com calma alguns textos. Então, basicamente, eu comecei com Gênesis 15, que inclusive é a base para o texto que eu escrevi. Sim, né? sim. Gênesis 15. Gênesis 17, também foi um outro texto. Vai anotando aí. Mexendo ali um pouquinho com a aliança que Deus estabelece com Abraão. Claro, antes eu tenho 12. Eu tenho 12 antes, claro. Mas assim, eu comecei ali com 15, depois 17. Olhando essa aliança e discutindo na minha própria cabeça com aquela questão de se ela é uma aliança, ela é monergística, sinergística, ela é condicional, incondicional. Daí eu vou para Moisés. E aí eu chego no deserto, aí eu vou ler ali Êxodo, basicamente Êxodo. Foi uma obra muito importante, basicamente a partir do capítulo 12, 13, 14 ali, que é a saída, e vou até o final do Êxodo, e vou vendo ali as questões da aliança que Deus estabelece com o povo através de Moisés, que passa por esse ponto de que é a terra. Ali, ela continua sendo monergística, porque quem estabelece os elementos da aliança é o próprio Deus. Ele não senta para entrar em entendimento com o povo, ele estabelece as regras, mas há a necessidade do povo dar uma resposta positiva àquilo que Deus está ensinando. E essa resposta positiva é que daria ao povo a possibilidade de ser mantido na terra. Ok. Na terra. Então, obediência, assim, em linhas gerais, não só isso, mas assim, em linhas gerais. Obediência, vocês têm a terra, desobediência, vocês têm o desterro, vocês perdem a terra. Né? E se a gente fizer uma leitura do cativeiro, pensa basicamente babilônico, né? O próprio primeiro século ali, quando acontece a destruição de Jerusalém, é por desobediência. Eles quebraram a lei, quebraram a aliança. Eles quebraram. Mas como é uma aliança monergística, ela está mantida, porque foi Deus que estabeleceu os padrões. E Deus disciplina. Isso é prova da fidelidade da fidelidade dele. Né? E Deus disciplinou. Né? E, então, assim, fui para o Êxodo. O Êxodo me leva a um outro momento que tem a ver com os profetas. Sim. Né? E aí eu fui muito ajudado, Franklin, pelas parashot. De leitura da Torá. Porque as parashot, elas têm lá as partes e elas têm as haftarot, né, que são a leitura dos profetas ligadas à Torá. E essas leituras, à medida que eu lia Êxodo, ela me jogava para textos de Isaías ou para textos de Jeremias. E aí eu vi a conexão do que Deus havia revelado através de Moisés e o que Deus está revelando ao povo através do profeta. Então ali eu fui para Isaías, para alguns capítulos de Isaías aqui, basicamente ali a partir do capítulo 54. Tem capítulos antes, capítulo 42 tem, mas basicamente a partir do 54, então li 54 em diante até o final, 66. Aquele miolo de Jeremias ali, capítulos 30 até mais ou menos o 33, aí passa pelo 31. Alguns textos de Ezequiel também. E basicamente Zacarias. O finalzinho ali, 12, 13, 14 de Zacarias. Para quem é ser um milenista muito ferrenho, eles ali quebra ele. Quebra, porque o texto se ele não alegorizar, vai quebrar. E aí o Novo Testamento também, porque eu tenho ali o Sermão Escatológico de Nosso Senhor, que apresenta muitas questões ali. E Mateus 24. 24 ali. Lucas 21. Lucas 21. Né? Marcos 13. Marcos 13. E, claro, Romanos 9, 10, 11. Não tem como fugir disso. E Apocalipse. Então, assim, tem é bem amplo, eu sei que é amplo. Mas é o tipo de questão que não dá para você ficar com 1 ou 2 versículos. Você tem que ler. E é claro, isso aconteceu durante toda a pandemia. Eu tive ali um ano inteiro para ficar debruçado nisso aí. E foi uma experiência muito boa. E assim, mudou muito. E um ponto que o Frank levantou, que é importante, que aí as pessoas tendem a perguntar, né? E agora? O que é que você é agora? Em termos escatológicos, né? É muito engraçado. E a pergunta é, o que você é? Você agora é o quê? Eu disse, então, vamos lá, vamos colocar. E eu falo normalmente essa questão, que a questão não é escatológica, ela é soteriológica, esse é o primeiro ponto. E segundo, eu não estou muito preocupado em me encaixar dentro de um determinado contexto. No final, nós somos aliancistas radicais. Radicais, Porque mantém a continuidade da aliança e
todas as alianças são monergísticas. Todas elas, inquebrantáveis, sim. né? Então, Inclusive da própria de Davi. exatamente. Inclusive Davi. 2 Samuel capítulo 7. Né? Quer dizer, nós estamos afirmando a continuidade de aliança, não a ruptura, uma distinção entre as alianças. Zacarias, se não me engano, 12 a 14. fala sobre a 12 a Davi, 14. que Davi Sim. 400 anos atrás. Sim, 12 a 14. 12 e 14. E aqui você também vê a questão da própria história, tanto da revelação quanto da redenção. Sim. Você vê a história da redenção ali também, né? Que é um outro conceito teológico importante na leitura de todo o texto sagrado. E uma questão que é saudável, que é o padrão de continuidade entre os testamentos, né? Entre o velho e o novo. A gente mantém um padrão de continuidade na teologia bíblica. Sim. E é muito engraçado, realmente, o pessoal, assim, acostumado, né, na caixinha, né? Não, então, o que é o pactualismo de vocês? Não é... Então, assim, é meio... É até engraçado o pessoal criando, assim, definições muito rápidas e sucintas quando elas exigem uma explicação maior, né? Mas eu, assim, os textos bíblicos que eu li são basicamente os que o Paulo destaca, Hebreus também, e é interessante que alguns eruditos mais recentes têm dito que Hebreus teria sido escrito depois de 70, depois de Cristo, para resolver não a anulação de aspectos legais da lei, mas o drama do judeu e da descontinuidade do templo. Então, Jesus é oferecido como o tabernáculo. Então, Hebreus, diferente das leituras populares, não está negando tudo que Deus revelou a Moisés, é até contrassensual, né? Porque Hebreus não é Hebreus. Foi até o Robert Stern, que é um teólogo falecido dos judeus messiânicos, ele diz, Hebreus tinha que ser chamado de carta aos judeus messiânicos, ou carta aos judeus crentes, que você pega o cerne... Aliás, a Bíblia judaica completa é essa nomenclatura. A carta aos judeus crentes? Carta aos judeus messiânicos. Legal. Então, nesse sentido, então, Hebreus está afirmando o sacerdote de Cristo como superior ao sacerdote do templo, mas não eliminando os demais aspectos das alianças, não eliminando as alianças antigas, mas mantendo o que tem que ser mantido e mostrando que chegou ao clímax aquilo que é central. Né? Ou seja, a gente não nega a tipologia, mas a tipologia ela é feita dentro de certas bases controladas pelo próprio texto bíblico, senão vira alegoria, senão vira espiritualização. Estava pensando ontem, pela manhã, na nossa conversa, e lembrando que as próprias disciplinas de Deus para com o seu povo, elas também têm um quê restaurador também. E isso deveria nos impelir também a orar mais pelo povo judeu, pelo amor que Deus sente por aquele povo, e essas disciplinas têm um viés restaurador também para com eles. Pensando nisso, eu queria perguntar a vocês, em relação ao nosso processo de... Eu quero entender mais a caminhada desse povo, como eu posso ajudar, como eu posso entender. Algumas obras você poderiam citar, fora os livros bíblicos? Isso aqui vai te ajudar a entender isso aqui. Um livro muito legal é o livro do Gerald McDermott, A Importância de Israel, que foi um livro capital para mim. Depois eu saí comprando tudo que ele lançou em inglês sobre Israel, sionismo cristão, etc. e tal. Havia um livro da editora Vida sobre as raízes judaicas do cristianismo. Eu esqueci o título. Eu posso ver aqui no livro, mas é um livro que está esgotado. Eu estou pelejando para ver se a Vida Nova consegue relançar ele. Alô, Vida Nova. Deixa eu ver se... eu acho que está aqui, eu cito ele aqui na frente. Mas é um livro muito bom de um teólogo luterano, escandinavo, que ele vai mostrar as bases judaicas do próprio Antigo Testamento. Enquanto o pastor procura aí, o senhor pode falar para a gente obras que esse primeiro livro que Franklin indicou, A Importância de Israel, também foi um livro muito importante para mim. O livro Quando um Judeu Governar o Mundo, também muito bom livro, também, né? Eu tive a oportunidade de lê-lo algumas vezes. Eu li umas 2 ou 3 vezes. Foi outro livro que também me despertou ali as citações reformadas. Sim. Ali foi bem impressionante. Eu li recentemente uma da Edith Schaeffer, né? Que é um livro dela. Cristianismo é Judaico. Muito bom também. Eu li, acho que foi no início desse ano que eu adquiri e li. Então eu indico também esse material.
E, claro, Por Amor de Sião, que foi uma das últimas leituras que eu fiz. Eu tive a oportunidade de lê-lo ainda quando estava no rascunho. No rascunho. E depois eu... Leu o original, hein? Li o original. E comprei e depois li o livro todo. Está todo rabiscado lá em casa, né? Aliás, esses livros todos aí estão todos rabiscados. Então, basicamente, esses livros aí foram os livros que me ajudaram bastante. Mas, assim, eu confesso que o meu percurso acabou sendo em termos de uma Bíblia. Na questão de leitura mais cuidadosa da Bíblia em relação a esses temas, né? Eu destacaria também, vocês me permitem, bons livros de hermenêutica. Sim. Porque eu até coloquei a pergunta aqui, até que ponto a minha chave hermenêutica pode interferir nesse conflito? A gente vai ter que entrar naquela questão da hermenêutica pré-científica, né? Porque a gente tem... a gente precisa resgatar algumas questões em termos... Aqui. Achou? A Sombra do Templo, as influências do judaísmo e o cristianismo primitivo, do Oscar Scarsuni. E outro livro que me ajudou muito foi o Comentário Judaico do Novo Testamento, do David Stern, e o Manifesto Judeu Messiânico, que é muito bom também. Um livreto menor, e me ajudou muito a entrar nesse diálogo também com o judaísmo messiânico. Legal. Né? Tá falando sobre hermenêutica? Sim, não. Eu acho que a gente tem conversado um pouco, né, Franklin? A gente tem conversado um pouco, até em questões de projetos também, de tentar resgatar uma hermenêutica pré-científica, né? Que a hermenêutica, ali, a partir do método histórico-crítico, ela, apesar do nosso lado buscar mais uma metodologia histórico-gramatical, mas ela também ela é condicionada. Ela é condicionada. Então, eu hoje percebo, não como gostaria de perceber ainda, mas eu hoje percebo que a gente comete muitos equívocos hermenêuticos, interpretativos da própria Bíblia, porque a gente acha que está aplicando devidamente o método histórico-gramatical. E quando a gente retorna ao período anterior ao método histórico-crítico, por exemplo, a gente vê uma hermenêutica completamente diferente. O que a gente tem conversado, eu e o Paulo, é que assim, você pega livros de história da hermenêutica, eles fazem lá o resumo da hermenêutica na patrística, a Escola de Antioquia, Escola de Alexandria, chega Lutero, Calvino, e aí dá um salto para pular direto para Schleiermacher. Então, toda a hermenêutica puritana, mesmo pietista, é esquecida. Então, eu até escrevi para o Joe Bick, há um tempo atrás, nesse reestudo, né? E perguntei para ele, olha, você tem algum livro? Eu não conheço nenhum livro de hermenêutica puritana, que trate hermenêutica puritana. E ele falou, olha, não tem nada publicado. Ele me indicou alguns livros, um deles eu até mostrei para o Paulo, que é um tratado sobre hermenêutica de William Perkins, que também está dentro desse enquadramento aqui que a gente tem conversado de amor por judeus, por a terra, por Israel, né? Mas assim, fora isso, você tem monografias, alguns tratados, mas não tem nada. Então é um gap de uma hermenêutica profundamente rica que ajudaria muito a gente a destacar uma hermenêutica de amor prática também com o povo judeu nesse ponto. Olha o que eu tenho dito, Paulo, é que, por exemplo, na atual conjuntura de guerra no Oriente Médio, hoje o Iêmen declarou guerra a Israel, é a primeira vez que um país árabe declara guerra a Israel desde 73, eles têm lançado mísseis balísticos contra Israel, tentando atacar Balneário, Eilat, né, lugar de férias, né, um negócio assim absurdo. Né? Então, o que eu tenho dito é o seguinte, se a gente não tem uma base teológica para falar a favor de Israel, nós caímos só na questão de guerra de torcida. Sim. E nós só podemos falar mal do Estado de Israel, não da nação, do povo, mas do Estado, discordar ou concordar, a partir de uma certa visão teológica. Sim. Se a terra não tem nenhum valor para a gente, ok, a gente pode reclamar do Estado de Israel em termos genéricos. Agora, se a terra tem um espaço, tem um lugar de valor, o povo judeu está ali por causa de promessa, então nós podemos fazer, à luz do profetismo do Antigo Testamento, declarações mais ousadas, porque se os judeus não agirem conforme a aliança, Deus pode pesar a mão sobre eles. Claro. Agora, do outro lado... Porque eles permanecem sobre eles. Exatamente. Agora, algo que para mim é muito comovente, eu até publiquei no meu Instagram, perdi o sono nessa madrugada, aí eu publiquei lá, acho que quase 1h da manhã,
um vídeo muito legal de um cantor popular cantando hinos a Yahvé, ao único Deus, né? Com meninos e meninas que vão para a guerra. Né? Dia desse eu vi ao redor do Mercaval, carro de combate lá principal de Israel, meninos e meninas, 18, 19, 20 anos, cantando Salmo 118. E assim, algo que nós cristãos precisamos entender é que o Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso. Nós adoramos o mesmo Deus. Eles podem não ter a compreensão completa de quem é Yahvé, mas o Deus é o mesmo. E adorar não implica crer. Né? Mas nós temos esse tesouro em comum. 2/3 da nossa Bíblia são dos nossos irmãos e amigos judeus, e o mesmo Deus Yahvé é o Deus comum a gentios, crentes e outra coisa, judeus. Franklin, eu tenho que dizer isso com muito cuidado para que as pessoas não entendam de modo equivocado. Nós não podemos preterir o contexto de Israel, o contexto do judaísmo, mesmo do primeiro século, as alianças, as promessas, na leitura do Novo Testamento. Exatamente. Sim. É o livro do Oscar Sarkis. Sim, não há como. Por que eu digo isso com muito cuidado? Porque uma pessoa, de um modo inadvertido, vai dizer que a gente está tendendo para um movimento judaizante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há uma distinção muito grande entre ser judaizante e entender que o pano de fundo do Novo Testamento é completamente judaico, mentalidade judaica, cosmovisão judaica. Os discípulos eram judeus, Nosso Senhor era judeu, os primeiros seguidores de Cristo, né? Os 120 ali em Pentecostes eram judeus. É só ali, a partir de Atos 10, que a gente começa a ter, muito timidamente também, a entrada de gentios. A semelhança de Ruth e Raabe. Nada novo, então, assim, nada extraordinário. E eu vou dizer, é uma questão agora de experiência pastoral, pessoal. É um negócio assim... Cara, quando você para... Cara, isso é fenomenal, isso é brilhante. Você olhar para um texto do Novo Testamento, seja uma epístola, seja um evangelho, seja o próprio livro de Atos ali como uma obra histórica. Apocalipse. Como o Apocalipse faz uso do Antigo Testamento, dos profetas, da própria lei, Zacarias, Daniel. Ezequiel, Rapaz, é impressionante, é outra coisa. Então, assim, eu digo isso... Por que eu estou sendo cauteloso? Porque uma pessoa, de um modo inadvertido, pode dizer assim, esses caras estão indo para o lado dos judaizantes. Cara, primeiro, defina o que é judaizante para você fazer qualquer tipo de acusação, porque o judaizante, inclusive a salvação, não é nem por meio de nosso Senhor Jesus. Né? Então não é ser judaizante, mas é perceber que o pano de fundo de toda a Escritura, é o judaísmo. Uma questão assim, que cai a ficha e é humilhante, é que nós somos salvos por um judeu. Né? Esse que é o ponto. Eu fico imaginando aqueles cristãos árabes que odeiam Israel, e infelizmente existem. Né? Eles não caíram a ficha ainda que eles adoram o Messias judeu. Isso que é o maior judeu do mundo é o nosso Salvador. Isso que é o mais surpreendente. Né? Quando você começa a pensar assim, aí começa a ajustar um monte de questões do Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento não é a ruptura do Antigo Testamento. Não. Ele é uma explicação inspirada do Antigo Testamento. É mostrar que algumas das profecias do Antigo Testamento já chegaram ao clímax e elas confirmam que outras profecias vão ser cumpridas no final. Né? E tudo dentro desse arcabouço judaico. Né? Isso que é muito fascinante. Né? Interessante. Essa falta de entendimento do que tudo isso significa leva a uma visão até um pouco infantilizada da história. Eu conversando com um colega em uma reunião de pastores da minha cidade esses dias, e ele falava sobre um texto que ele leu, eu não lembro o nome do texto, nem o autor, mas basicamente ele dava com a ideia de que o Deus judeu criou os palestinos. Uma ideia muito romantizada. E eu falei assim, rapaz, a gente tem que ter o problema que o Deus judeu
nesse sentido, criou também os cananeus que ele mandou exterminar. E esse mesmo Deus prometeu que essa terra vai ser dele. E eu lembro, ainda citei seu texto. Um professor lá do nosso seminário disse que isso vai acontecer sem a ONU participar. Como é que a gente vai lidar com essa visão infantilizada da história de que vamos sentar e conversar e tem espaço para todo mundo? Não precisa muito, só você olhar o cenário, não tem como. Infelizmente, o 7 de outubro de 2023 prova para o mundo que não há conversa com uma ala significativa dos islamitas. O que eles querem é o extermínio, como queriam em 67, como queriam em 48. E eles não escondem isso. Não escondem. O que eles querem é o extermínio. O Irã, que os ayatollahs fazem declarações horríveis de simpatia a Adolf Hitler, o que eles querem é o extermínio do povo judeu. E aí tem um ponto que colegas ficam magoados quando eu falo: o antisionismo é antissemitismo. O antisionismo é negar ao povo judeu a possibilidade de ter sua terra e se defender na sua terra. E, infelizmente, tristemente, judeus em todo o mundo estão vendo que é mais seguro hoje viver em Israel debaixo de míssil e bomba dos fanáticos muçulmanos do que em outros países. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. E toda essa conversa é para trazer também esperança ao nosso coração. Você precisa ler a sua Bíblia, devorar mesmo a sua Bíblia para que você esteja bem inteirado. E nós temos visto um caminho muito perigoso, como o professor Franklin citou aqui, da nossa civilização ocidental. Hoje de manhã eu estava vindo para cá e eu passei em frente a uma igreja e eles colocaram a bandeira de Israel para fora. E eu pensei, virou um ato de resistência. Exatamente. Assim como talvez era a bandeira nacional nossa há alguns meses atrás. E talvez ler a sua Bíblia é um ato de resistência. É um ato de resistência. Então, todo esse movimento nosso aqui é para abençoar a igreja brasileira de fala portuguesa, a igreja de fala portuguesa como um todo, e para que a gente olhe e volte os nossos olhos para aquele povo, para os nossos irmãos, para as pessoas que Deus ainda vai alcançar naquele território, e sermos mais bíblicos do que amorosos, entendem o que eu estou dizendo aqui. E para terminar, eu queria dar oportunidade para vocês, como a gente diz em comunicação, passar o serviço. A Igreja Batista do Redentor, o endereço fica na Rua Gustavo Lira, número 439, sala 101, ali no centro de Volta Redonda, centro da cidade de Volta Redonda. A gente tem as nossas reuniões aos domingos, né? Somente pela manhã, 9 horas a escola bíblica. E inclusive, próximo domingo a gente começa uma classe única de jovens e adultos sobre teologia bíblica. Uau. Então a gente vai fazer aí um percurso. E a Igreja do Paulo fez uma mesa redonda, eu vi lá, né? Muito legal. Foi legal. Botou a turma para pensar essas questões todas como igreja, né? Tem umas 2 semanas. Eu acompanhei na rede social. Um jovem de nossa igreja, o Caio, né? Que é líder de jovens lá. Vou dar uma moralzinha para ele aqui. O Caio é professor de história e tem pesquisado também. Então ele cobriu essa parte histórica. Muito legal. Eu fiquei com a parte teológica, depois um momento de perguntas e respostas. Foi muito jóia. Eu achei muito bacana a iniciativa, muito bacana. E então domingo, 9 horas, a escola dominical, 10 horas o culto. E às quartas-feiras, 19 horas, estamos lá orando e também por essas questões e estudando a palavra do Senhor. Apareça lá, se der para você aparecer lá. Deixa uma mensagem para os nossos... Eu, analisando todas essas questões que envolvem, apesar de toda a tristeza que a gente está tendo por conta do que vem ocorrendo ali naquela região, né, do Oriente Médio, ali, envolvendo Israel, Hamas, o Hezbollah, o Iêmen, enfim, aquelas nações ali, eu sinto meu coração muito encorajado. Porque, de uma maneira que eu atribuo a Deus, é possível perceber a boa mão do Senhor agindo e levando adiante a história e os propósitos dele, para que ele cumpra o que ele de fato prometeu. Não sei se a nossa geração assistirá a isso, não sei se nós estaremos aqui para ver, não sei se é dos meus filhos ou do meu neto, eu não sei, mas eu sei que Deus está levando adiante a história e ele vai cumprir os propósitos dele e o que ele prometeu, ele vai de fato cumprir. Ele não é um homem que mente, né? Ele não é um Deus que mente, nem filho do homem que se equivoca nas questões da própria história, vamos dizer assim. Então Deus está levando adiante, então isso é altamente encorajador, para que a gente permaneça firme em Cristo, para que a gente
ore por Israel, obviamente, para que a gente invista na pregação do Evangelho para aquelas pessoas, não só para elas, os palestinos também precisam de ouvir o Evangelho, e nós precisamos pregar o Evangelho para eles também, mas nós precisamos pregar o Evangelho aos judeus também, para que eles entendam, pela graça que há no Senhor, que Jesus é o Messias e eles confiem em suas vidas a Ele. Então, assim, a minha palavra é de encorajamento. Tudo o que está acontecendo, apesar do mundo parecer uma loucura, e de fato o mundo está parecendo uma loucura para todos nós, nos afeta emocionalmente, inclusive, mas Deus está levando adiante a história. Ele vai cumprir os propósitos dele e daqui a pouquinho a gente está de volta para o lar. Professor Franklin? Da minha parte, eu lembro aqui de Gênesis 12, que Paulo citou. O texto é muito bem conhecido, mas eu acho muito bonita a parte final do verso 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Os judeus têm abençoado tanto, tantas conquistas, tanta coisa boa que chegou a nós por meio de grandes judeus na história, E aqui fica o alerta, que quem abençoar os descendentes de Abraão, esses serão abençoados, e quem os amaldiçoar serão amaldiçoados. É um alerta que a gente não deve subestimar. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto muito sério que transcende política. Toca salvação, toca a volta gloriosa de Cristo, o reinado de Cristo sobre o universo, do único Messias sobre o universo. E aí uma dica rápida para os nossos irmãos, leitores da Bíblia. Quando você lê o Antigo Testamento e estiver escrito Israel, é Israel. E quando estiver escrito Judá, é Judá. Então, isso é um princípio importante na sua leitura bíblica do Antigo Testamento. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Igreja Trindade. Na Avenida dos Astronautas, em frente ao CTA. Ok. Tá? Culto todo domingo, 10h30 da manhã. Eventualmente é EBD, mais cedo, mas a nossa EBD ela é móvel. Ok. E nós temos culto de oração na quinta-feira à noite lá também. Ok. Muito obrigado aos dois. Prazer. Alegria. Agradeço. Alegria. Deus abençoe a todos. Muito gostoso. Também agradeço a todos vocês que estiveram com a gente o tempo todo. Vou passar o meu também. Igreja Batista Base, lá em Mogi Guaçu. Rua Paula Bueno, número 900, no Colégio Objetivo. Todo domingo nós estamos lá às 9 da manhã, louvando ao nosso Deus e buscando a sua face. Amém. Deus abençoe vocês. Fique ligado, nós teremos em breve novos episódios. Vamos lidar com assuntos relevantes e quentes aqui, fundamentais para a nossa discussão. Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. Amém.